saiu do zero da favela, perdendo a mãe, ou seja, órfão, pobre, e conseguiu construir o que você construiu. Cara, copiando. Tem tudo no universo pra copiar. É só você ter humildade de copiar aquilo que tá pronto. Não tente reinventar a roda. Muito bom. Você falou dos meninos da favela. A maioria põe a marmitinha nas costas e vai buscar o pão de cada dia. Por que eu copiava os meninos que não se perdiam? Que carregavam a marmita e não os que se perdiam? Não é porque eu era mais honesto, mais esperto, mais inteligente. É que eu ficava copiando e eu ficava prestando atenção. Os meninos que faziam certo não tinham problemas fatais, duravam mais. Então, o que acontece? Eu copiava aquilo que funcionava. Como é que eu ganhava dinheiro? Os meninos que trabalhavam tinham um chinelinho melhor, tinham uma roupinha melhor. Então eu fui trabalhar. A catar latinha, cara, isso é o de menos. Qualquer coisa que você fizer na vida dá dinheiro. Eu entendi que era possível. Onde é que eu copiei o empreendedorismo? Olhando a minha mãe. A mãe é uma empreendedora nata. Ela cuida de um monte de filho. Ela não fica olhando aquele que dá mais trabalho. Ela cuida de todos igual. Cuida até um pouco mais do que dá trabalho. Atende todo mundo, serve todo mundo, protege todo mundo. Pra mim, empreendedorismo é isso. Então, o que eu fiz? Um passo de cada vez. Vai trabalhar. O que eu ganhava, eu comecei a me tornar um cara muito importante, que eu conseguia pôr café da manhã em casa. Pra mim, ser importante é quando você faz alguma coisa pelo outro. Todas as vezes as pessoas me perguntam, de onde é que você tira a força? Dos meus valores, da base, da fé, da solidariedade. A gente pegava resto de feira pra comer e preparava aquilo e ralava pra dividir com os vizinhos, pra eu aprender que naquela condição eu já podia ajudar o próximo. Solidariedade por causa de pandemia? Não, eu já era solidário lá atrás. Ser negro e pobre na favela, pobre, minha mãe falou que aquilo podia mudar. Só depende de quanto tempo eu estava disposto a trabalhar. O dia tem 24 horas e o povo quer trabalhar 8, não funciona. Eu nasci rico, com sorte, com sucesso, com acesso à prosperidade. Eu só não tinha o dinheiro. Mas se você trabalhar 16 horas por dia, não tem pobreza que resista a isso. E você começa a ter acesso ao dinheiro. E com detalhe, de vez em quando, Deus de pequeno eu faço isso. Quando eu começo a ganhar um dinheirinho, eu me deparo com o espelho, com o patrimônio que eu conquistei, com os bens materiais e comigo, para ter certeza que o que eu conquistei não ficou maior que eu. Quais são os nossos valores? Os meus valores é o de base. É o da família, é o da fé, é do Deus que está dentro de cada um. Eu não julgo o outro, porque para mim todos nós somos figuras divinas, obras de arte feitas por um artista chamado Deus. Então como é que você julga a obra do cara? Olha a capacidade que o cara tem de fazer obras. O dia tem 24 horas. 8, ninguém precisa nem 8 para dormir. Quem precisa de muito precisa de 8. Sobraram 16. Por que as pessoas acham que ela vai dar uma direção material na vida trabalhando 6, 7, 8? Não funciona. Ah, mas a lei... Não, eu tô falando... Esquece. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Trabalha aqui, ó. Iniciativa, comportamento de dono. Você não precisa ter um CNPJ, precisa ter atitude de dono. Comportamento de empreendedorismo, atitude empreendedora. Onde você tá, no serviço público, qualquer lugar que você estiver, no estatal, numa multinacional, eu cresci num CNPJ que não era meu. Ah, ele deve ter tido uma sorte. Todo mundo que trabalha 16, 18 horas por dia acha sorte, tá? Geraldo, o que você pensa sobre aposentadoria? Na realidade, aposentar, pra mim, é uma coisa que fizeram no papel e quem fez, deve ter feito por algum motivo naquela ocasião, naquela situação, e muito voltado pra essa coisa do serviço público e tal. Precisa ter leis pra regulamentar isso. Mas qualquer empreendedor que se aposenta, ele dá um passo pra trás. Quando eu falo passo para trás, ele reduziu o tempo de vida dele. Porque trabalhar é vida. Quando faz o que eu faço com paixão, com amor, com dedicação, com propósito, significa energia. Ali que você carrega as baterias, ali que você se sente útil, importante, útil para servir a sociedade, para deixar um legado, contribuir com a sociedade. Então, na realidade, eu acho que quando você é impedido de dar continuidade naquilo que te trouxe até aqui, é como se tirasse um pedaço de você. Meu pai faleceu há uns 8 anos atrás, com 106 anos. E ele adoeceu com 105 e só parou de trabalhar quando adoeceu, com 105. Então, o que eu acredito que tem ajudado essa longevidade dele, ele nunca parou de trabalhar. Então, quando se fala pra mim aposentadoria, eu digo, gente, isso aí é só uma regulamentação de lei. Não foi feito para seres humanos que têm fé e quem determina o tempo de eu parar é Deus. Então, enquanto Deus me conseguir deixar com que eu respire, eu vou estar querendo fazer alguma coisa para servir o próximo. Seu primeiro emprego formal, vamos dizer assim, foi aos 13 anos como office boy. O que você acha que foi mais importante para você nessa época para aprender? Endereço. O meu primeiro endereço foi em sacar carvão com 8 anos. E eu já me sentia empreendedor porque eu copiava a minha mãe. Eu tinha um propósito, eu queria atender, servir, eu queria levar o café da manhã para casa, para 9 pessoas, que era a família. E aquilo me tornava, eu tinha uma sensação de um ser muito importante em fazer isso. Então, para mim, o espírito de empreendedor veio de copiar a mãe, do que ela fazia para a família. Depois eu fui praticar isso no CNPJ, que não tem nada a ver, nem registrado, era um negócio totalmente informal. Depois eu fui catar latinha, aí eu fui empreender para mim. Quando eu arrumei um trabalho de office boy, eu só dei continuidade
oportunidade no mesmo espírito que eu já tinha. Eu fui trabalhar pra mim. Hora nenhuma eu achei que eu tava trabalhando pra alguém ou que alguém tava ganhando dinheiro nas minhas costas. Eu entendi que eu trabalhava pra mim, que eu tinha uma oportunidade. Então, por que não trabalhar 12 horas por dia? Ah, mas eles não pagam hora extra, a lei não exige. Não, eu não tô trabalhando pra lei, eu tô trabalhando pra mim. E eu comecei a me dedicar nesse lugar. Era uma comunidade judaica, alguém percebeu e me deu mais trabalho. Eu executei aquilo com orgulho danado, entendendo que se estavam me dando mais trabalho, é porque confiavam em mim. Então eu fiz mais e me deram mais trabalho. Mas na terceira vez que me deram mais trabalho, me deixaram um espaço para eu conseguir ter até mais, mas eu tinha que buscar, deixavam eu ganhar. E lá eu comecei uma carreira empreendedora no CNPJ que não era meu. Lá eu nunca quebrei, eu quebrei 6 vezes, mas lá não. Lá eu só cresci porque eu não tinha passivo, eu só tinha ativo. Eu copiava, pegava mentoria do chefe, do supervisor, do gerente, do patrão. Eu fui pegando mentoria. Gente, eu ficava copiando o que eles faziam e eu nunca me considerei menos inteligente. Então eu copiava, repetia, não reinventava a roda não. Eu fazia exatamente o que eles faziam do meu jeito. Trazia pra minha realidade, dentro da minha possibilidade e fazia aquilo que eu via dando certo, como eu via na favela. Quando eu arrumei esse trabalho com 13 anos, eu só repetia os meus valores e eles, quando você tem valores que você aprende na base, se você aceitar ouvir, ele funciona em qualquer lugar. Quando é que veio a oportunidade para você abrir o seu primeiro negócio? Oportunidade. Eu tive a oportunidade de abrir meu primeiro negócio sendo solidário. Eu já estava empregado, já tinha um bom salário, eu trabalhava muito, mas compensava. Ou seja, eu buscava. E eu sempre guardei um pedacinho. E eu queria ajudar minha família. Então, meu primeiro empreendimento foi comprar uma Kombi e dar pro meu irmão, que estava desempregado, trabalhar de sócio. E o que ele produzia, tirava o salário dele e dividia a diferença. Foi a primeira vez que eu resolvi investir, eu estando no CNPJ com estabilidade. E o meu dinheiro eu investi no empreendedorismo, mas sem tirar o pé do chão. E fortalecendo o que eu mais dou valor, que é a família. Então, o meu primeiro negócio foi comprar uma Kombi junto com meu irmão para que a gente pudesse transportar. E nós começamos dali uma transportadora, uma transportadora informal. Compramos uma segunda Kombi e assim sucessivamente. Mas tudo que eu fiz a nível de investimento, no início eu fazia através dos meus. Ah, mas você vai contratar alguém? Não. Eu vou fazer para os meus. E se não der certo, eu fiz para os meus. Quem são os seus? As pessoas mais próximas. Não é só o sangue, não. Para mim, parente, família, as pessoas que você mais convive. Então, eu sempre procurei, nos meus empreendimentos, nas minhas investidas, fazer com as pessoas que... Eu nunca deixei de acreditar nas pessoas. Ah, mas aquela pessoa que te sacaneou, aquela pessoa que te deu golpe, aquela que não te pagou. Então, aquela é outra pessoa. Agora eu vou acreditar na outra. E aquela, se ela voltar, eu dou uma segunda chance. Basta que ela tenha humildade de pedir. Então, eu aprendi muito cedo a lidar com pessoas, a conviver com pessoas, entregar, doar, servir sem esperar reciprocidade. Quando a minha mãe faleceu, a mulher falava pra mim assim: olha, vai pra casa que quando ela ficar quentinha, ela vai. Porque eu encontrei ela geladinha no necrotério e eu segurei na mão achando que eu conseguia esquentar minha mãe. A mulher me deu um cobertor, eu cobri a minha mãe e fui pra casa. Foi a primeira vez que eu criei expectativa esperando que alguém faça. No quarto dia eu tive que sair da janela, o papai falou assim: a mamãe não volta mais, ela morreu. E aí eu aprendi uma lição. Eu nunca mais criei expectativa e nunca mais esperei que alguém faça. Eu faço pelas pessoas. Eu não espero que as pessoas façam por mim. E quando eu faço pelas pessoas, não acho que as pessoas me devem nada. Eu acho que Deus me fez locomotiva, então é um privilégio eu poder puxar.